incidente de deslocamento da competência. Desloca da estadual para a federal. Conexão entre crime estadual e federal. Conexão entre crime estadual e federal. Conexão entre crime estadual e federal. Escreve assim. A competência será da Justiça Federal para todos os crimes conexos. A competência será da Justiça Federal para todos os crimes conexos. Ok? Senhores, o que é um crime conexo? Um ligado ao outro. Ó, isto é conexão. Tem uma ligação de um crime com o outro. Se o cara praticou um furto em Cuiabá, e depois foi lá em Santo Antônio e praticou outro furto, não tem nada a ver um com o outro. No máximo que vai dar é crime continuado. Agora, veja bem. O cara praticou uma corrupção ativa, 317, corrupção ativa, porque ele ofereceu dinheiro para o policial não multar. PRF, ofereceu dinheiro para o policial não multar. Tá bom? O policial deu voz de prisão para ele. E vai ficar a palavra dele com o policial. O que o policial viu? Tinha um caminhoneiro lá também. E o caminhoneiro viu. O caminhoneiro virou testemunha, cara. Testemunha da corrupção ativa. Beleza. O cara, para livrar da corrupção ativa, ele vai lá e ameaça o caminhoneiro. Senhores, a corrupção ativa é competência da Justiça Federal, porque ele ofendeu um serviço da União. E o que tem a ver a ameaça de caminhoneiro, cara? Não tem nada a ver com a Justiça Estadual. Sim, mas um crime está ligado com o outro. A ameaça foi praticada para garantir a impunidade, que ele falou para o caminhoneiro, ó, se você falar, eu te mato. Senhores, a Justiça Federal ameaça da Justiça Estadual. Ora, então você tem uma conexão de crime federal com crime estadual. É como se fosse assim, ó, Justiça Estadual, manda esse processo para cá. Tudo vai ser julgado na Justiça Federal, ok? Contravenções, já falei. Contravenções não podem ir para a Justiça Federal. Mesmo que tenha conexão. Mesmo que tenha conexão. João Arcanjo Ribeiro tinha conexão de jogo do bicho, contravenção penal com lavagem de dinheiro. Mesmo assim, fez assim com os processos. Ó. Justiça Estadual ficou com a contravenção e Justiça Federal ficou com a lavagem, porque não vai para a Justiça Federal as contravenções, mesmo em conexão, tá bom? Competência em razão do lugar, senhores. Então, terminamos aqui, competência da Justiça Federal, tá? Competência em razão do lugar. Competência em razão do lugar, chamado de ratione loci. Pode copiar. Teoria do resultado, competência em razão do lugar, letra A, teoria do resultado. Vou digitar isso aí, vamos lá? Lugar da infração, vai escrever aqui, ó. Lugar da infração, para fins de competência, lugar da infração, vírgula, para fins de competência, vírgula. Será o local onde consumou a infração.
coloca entre parênteses, resultado, onde consumou a infração, entre parênteses, resultado. Onde consumou a infração, resultado. Senhores, vamos lá então? Pessoal, você já estudou até agora competência em razão da pessoa? Quais as pessoas que são julgadas aqui? Opa, aqui. E você já estudou também quais as matérias que vêm para a Justiça Federal. Quais são as matérias? Crime político, crimes contra bens e serviços do interesse da União, crime contra a organização do trabalho, crime contra o sistema financeiro, crime contra a organização indígena. Não é isso? Crime praticado, crimes previstos em tratado internacional desde que tenha nacionalidade. Beleza. Agora nós estamos estudando. Mas nós não estudamos o crime da competência da Justiça Estadual. O que não for da federal, vem para estadual, é residual. Muito bem. E agora nós passamos para um outro tópico para descobrir qual que é o lugar. Porque nós descobrimos a matéria, descobrimos a pessoa, mas e agora? E o lugar? Por exemplo, vamos imaginar que o sujeito praticou um crime de competência da Justiça Estadual. Né? Ele mora em Cáceres, e eu moro em Cuiabá, estou preso no Pascoal, junto com o irmão dele, eu faço uma carta praticando uma extorsão contra ele. Eu escrevi a carta em Cuiabá, então o local da ação foi Cuiabá, mas ele mora em Cáceres. Lá em Cáceres, quando ele leu, em Cáceres houve a consumação do crime. O crime consumou em Cáceres. Olha a dúvida. Nós descobrimos a matéria. Não é matéria federal, é matéria estadual. Resolveu o nosso problema? Só em parte. Porque você tem que saber ainda, e agora? Onde que vai correr esse processo? Em Cuiabá, onde ocorreu a ação, ou em Cáceres, onde ele leu a carta e foi ali que correu a consumação? Não é isso? Olha lá a teoria que nós adotamos. Teoria do resultado. A competência, ou seja, o juiz que vai processar esse sujeito, vai ser lá onde teve a consumação. Essa é a denominada teoria do resultado. No processo penal, o lugar onde o sujeito vai ser processado, por isso que fala competência e razão do lugar, é o lugar onde o crime se consumou, e não onde teve a ação. Vou te dar um outro exemplo. O cara pega uma carta-bomba, em Cuiabá. Ele montou a carta aqui, então ele teve a ação. Ação em Cuiabá. Mandou essa carta-bomba lá para Brasília. Podia mandar para outro local, mas ele quer explodir lá em Brasília. Coincidentemente, ele quer explodir lá em Brasília. Tá certo? Senhores, a carta explodiu lá. A ação foi aqui e o resultado, um terrorismo, o resultado foi aqui. E agora, hein? Onde que vai ter o processo? Em Cuiabá ou Brasília? Em Brasília. O Código de Processo Penal adota para definir a competência não o local da ação, mas o local do resultado, ok? Oi? Não entendi. se for um juiz que praticou isso, aí vai para o Tribunal de Justiça. Se for um governador que praticou isso, STJ. Se for um senador que praticou isso, STF. Não. Por isso que nós estudamos, primeiro, em razão da pessoa. Porque se for em razão da pessoa, eu nem chego no lugar. Um senador colocou uma carta-bomba no Acre e explodiu em Palmas. Não interessa, ele é julgado sempre no Supremo. Agora, isso aqui é para pobre mortal. Entendeu? Esse aqui é para quem não tem prerrogativa de foro. Né? Eu coloquei uma carta-bomba aqui, explodiu em Brasília. E agora, hein? Eu fiz a carta aqui, mas o resultado foi lá. O processo vai correr em
Brasília. Senhores, para fim de competência, nós temos 3 teorias, então, chamado teoria da atividade, que é a mesma coisa onde ocorreu a ação, não é essa que nós adotamos como regra. Nós temos a teoria do resultado, essa nós adotamos como regra, e tem ainda a teoria da ubiquidade, que também em alguns casos é adotado. Como regra, o Brasil adota a teoria do resultado. Lá em São Paulo. Não. O que aconteceu com a carta? Ela explodiu em São Paulo. Explodiu ou ficou só na tentativa? Porque pode acontecer também, ó. A carta estava indo para Brasília, só que ela foi interceptada em São Paulo. E foi desmontada pelo esquadrão Piriri Parará. Opa, não teve resultado. Neste caso, quando não tem resultado, a competência fica onde se deu a ação. Então, se for nesse caso, você está dizendo, ó, interceptaram a carta em São Paulo e acabou que não explodiu. Nem em São Paulo, nem em Brasília. Mas teve tentativa. Aí a competência será o local da ação. Dois lugares, a teoria da ubiquidade, quando for crime transnacional, vamos falar dele. Tá certo? O cara colocou uma bomba aqui, explodiu no Paraguai. Ou colocou no Paraguai, explodiu aqui. Aí é a teoria da ubiquidade, mas nós vamos falar dele. Ok, senhores, até aqui tranquilo? Beleza. Qual que é o lugar onde o sujeito vai ser processado? Você fala, onde teve o resultado? Você pega esses 2 exemplos. Fez uma carta aqui, extorquindo alguém. Enquanto o cara não leu a carta, tem extorsão aí, pessoal? Se eu fiz uma carta dizendo, se você não mandar dinheiro para mim, eu mato o seu irmão. Ele não leu a carta ainda, mas eu já fiz a carta aqui. O local da ação é Cuiabá. Só que nós não aplicamos em regra o local da ação, teoria da atividade. Mas na hora que ele lê essa carta lá em Cuiabá, lá em Cáceres ocorreu a consumação. Lá que vai ser o processo. Beleza. Muito bem, muito bem. Então vamos lá? Vamos ver se tem essa aí. Tá aí, ó. Crime, tá? A pergunta da colega ali, tá? Crime contra a vida. Crime contra a vida, tracinho. Teoria da atividade. Princípio do esboço do resultado. Ela perguntou, e se o cara for baleado em Cáceres? Então, ó. Copia primeiro, senão depois não dá, né? Copia aí, para não perder aqui a... Sexta-feira, o senhor hoje poderia estar em casa, não é isso? Ainda vai ter um dia que o seu vizinho, né? Os familiares vão olhar para você e falar assim, você que nasceu com a nuca virada para a lua, entendeu? Passou num concurso, está ganhando bem, você que nasceu com a nuca virada para a lua, você que tem sorte e tal, mas não viu que sexta-feira você estava estudando, sábado, segunda e tal, não é isso? Tá certo? Depois vão falar que é sorte. Ah, você quer sorte. Ainda fala assim, tem gente que fala, você nasceu com a nuca virada para a lua, não tem? Aí o tempo que eu estudei. Tá? Senhores, a colega perguntou o seguinte, tá certo, olha só. Nem sempre quando ocorrer o resultado, nem sempre será possível aplicar a teoria do resultado quando o crime envolver vida ou crime contra a vida. O que é um crime contra a vida? Um homicídio, por exemplo. Aí ela falou, um cara foi atirado, sofreu tiros em Cáceres. Beleza? Coloca no avião esse sujeito e ele vem morrer em Cuiabá. Cuiabá teve o resultado. Senhores, se nós fôssemos aplicar o artigo 70 do CPP, que fala da teoria do resultado, onde que o cara tinha que ser processado? Em Cuiabá. A jurisprudência fala o seguinte, quando o crime for contra a vida,
o processo será tramitado, a competência será do local da ação. E quando é local da ação, recebe o nome, teoria da atividade. Então, ó, excepcionalmente, nós vamos adotar a teoria da atividade. Por exemplo, para crime contra a vida. Foi baleado aqui e morreu em São Paulo. Ação. Local da ação, beleza? Crime formal. Crime formal, onde que é a competência para processar um crime formal? Primeiro, o que é crime formal, né? Senhores, nós temos algumas classificação de crime, ó. Nós temos crime material, nós temos crime formal, nós temos crime de mera conduta. Só para você entender, se não quiser copiar, não precisa, mas para você entender, ó. Crime material é aquele que exige o resultado, ó. O sujeito para responder pelo crime consumado, ele precisa de um resultado. O que é um resultado? É uma alteração no mundo exterior. Senhores, vida vezes morte. O cara, para responder por homicídio, tem que ter o resultado morte, pô. Porque o homicídio é um crime material, que precisa de resultado. Crime de dano, cara. O crime de dano, obrigatoriamente, tem que ter o resultado dano. O cara quer quebrar seu carro. Se ele não quebrou seu carro, não tem crime. Agora, ele foi lá e quebrou o carro. O crime de dano exige um resultado. Isso é o crime material. Crime formal é aquele que, ó, é possível o resultado, mas é desnecessário. Que putaria é essa? É possível, mas é desnecessário. No crime material, é necessário o resultado. No crime formal, é possível, mas não é necessário. Você quer ver? Extorsão. Ou então, aí, ó. Onde é que morreu o povo aí, ó? Coniza? Polícia está lá, não está? O policial chega lá no fazendeiro que mandou matar os caras. O fazendeiro fala para ele assim, ó, o policial fala para ele, ó, faz o seguinte, o cerco está fechado em cima de você, cara. Mas paga 200 mil que a gente abandona a missão. O cara não tem 200 mil lá, pô. Ele falou, não, fechado, cara. Cadê o dinheiro? Não, não tem aqui, ó. Mas semana que vem eu levo para você em Cuiabá. Opa! Quando ele falou, pago 200 mil, não teve dinheiro para pagar, não teve resultado. É possível o resultado, mas não é necessário. Mas não teve o resultado. Mas o crime de corrupção passiva, ele não precisa de entregar o dinheiro, basta que ele solicite. Mas é possível que ele receba esse dinheiro? É possível, mas não é necessário para que o crime se consuma. Pronto. Ele está lá em Coniza e fala o seguinte, ó. Paga 200 mil, você está livre. O dinheiro foi entregue em Cuiabá uma semana depois. Pronto, e agora? A exigência da vantagem foi em Coniza e o resultado foi em Cuiabá. Onde que vai ser o processo? Em Coniza ou Cuiabá? Em Coniza, porque em crime formal, a competência é aonde ocorrer o verbo. E onde que ocorreu o verbo exigir ou solicitar? Coniza. Mera conduta. Mera conduta é aquele crime que não tem possibilidade de resultado. Não tem. Tá? Oi? É. Ou o médico que deixa, por exemplo, de notificar os órgãos responsáveis de uma doença contagiosa. Só a conduta dele, só essa conduta já caracteriza crime, independentemente de qualquer resultado, porque não terá resultado.
Tá? Então, senhores, cuidado, em crime formal, a competência será no local onde concretizou o verbo. Que verbo? Exigir, solicitar. Tá? Crime permanente e continuado. Estamos estudando o local da infração. Qual que é o local que o sujeito vai ser processado? Crime permanente e continuado. Olha lá, ó. A competência resolve pela prevenção. Prevenção. Os senhores sabem que crime permanente é aquele que o sujeito pratica uma conduta e se alonga no tempo. Olha o rolo que ia dar se não fosse o artigo 71, pessoal. O cara foi sequestrado no Rio de Janeiro. Né? Depois de uma semana, ele é levado para Palmas, em Tocantins. Uma semana depois, levado para Porto Velho. Uma semana depois, ele é levado para Curitiba. Tá certo? Lá em Curitiba, os caras são presos. Pronto. Olha só. Cidades diferentes, estados diferentes. Olha o rolo que deu. E agora, hein? Qual que é o local que vai processar o sujeito? Porque cada semana ele estava praticando o mesmo crime em cidades diferentes, já que o crime é permanente. Neste caso, a competência será do Rio de Janeiro, de Palmas, Porto Velho ou Curitiba. A competência vai ser de qualquer um, e esse qualquer um, a competência vai ser de quem despachar primeiro. Qual é o juiz que despachou primeiro? Juiz que despachar primeiro, ele fixa a competência. Primeiro, dá origem o que se chama de prevenção. O que é prevenção? Juiz que despachar primeiro. Como assim? O sujeito foi sequestrado, nenhum juiz fez nada. O juiz de Palmas, o delegado de lá, pediu uma interceptação telefônica, o juiz de Palmas deu a interceptação telefônica. Nenhum juiz tinha feito nada. Ó, o cara foi preso lá em Curitiba, não interessa. Pode mandar toda a documentação para o juiz de Palmas, de Porto Velho, desculpa, porque lá que despachou primeiro. E quem atua primeiro, fala que ele está prevento, ok ou não? Tá certo? Prevento, prevenção vem de primeiro. Foi a primeira regra de competência que eu aprendi, foi essa aí, porque lá no sítio, entendeu? Quando a gente começa lá, joga bola, piri parará, não tem? Quem joga primeiro, quem entra no time, é aquele que chegou primeiro. Então a gurizada falou assim, ó, sou eu porque eu cheguei primeiro. Primeiro. Daí que saiu prevenção. Prevenção vem de primeiro. Entendeu? Beleza? Tá? Ué. Crime continuado, mesma coisa. Crime continuado, o senhor sabe que é aquele crime que o sujeito pratica. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina que o cara praticou um furto em Cuiabá. Depois de 30 dias, com cerca de 30 dias, ele praticou um furto em VG. Depois ele foi lá em Livramento, praticou um furto em Livramento. Depois ele vai em Rosário, praticou um furto em Rosário. O Código Penal fala o seguinte, ó, quando o sujeito praticar crimes da mesma espécie, usando os mesmos modos de execução, em espaço de tempo considerado, não pode passar de 30 dias mais ou menos, esse crime recebe o nome de continuado. É como se fosse, ele vai ser punido por um crime só, em vez de ser punido pelos 4, ele é punido por um crime com a pena aumentada. Agora surgiu a dúvida. Tá, mas onde que ele vai ser processado? Em Cuiabá, em Vargem Grande, em Livramento ou em Rosário? Em qualquer um. O juiz que despachar, primeiro, resolve-se pela prevenção. Tanto em crime permanente, quanto em crime contínuo. Mesmo sendo em estado diferente. Qual que foi o juiz que despachou primeiro? Esse cara
foi preso em flagrante lá em Rolim de Moura. Rolim de Moura não pode, senhores. Sabe por quê? Porque tem que ser o crime continuado. Ó, como não dá. Crime continuado, a distância tem que ser próximo. Você está entendendo? Então, tem que ter, se fosse metropolitano, região metropolitana. Tá? Mas nada impede. Imagina que tem uma cidade aqui, a divisa, já com outro estado. Você pega, por exemplo, pega aí, Mato Grosso do Sul, Paraná. Mato Grosso do Sul, Paraná. Dá para você ver que pode, mesmo sendo em outro estado, se for crime continuado, dá para fazer quem despachar primeiro, tá bom? Teoria da atividade. Melhor, não escreve dessa forma não, vou inverter para você. Você vai colocar assim, ó, não escreve nada. Coloca assim, pessoal, ó. Então, você vai colocar essa letra B, você vai colocar assim, ó, tentativa. Tentativa, 2 pontos, tá? Tentativa, 2 pontos. Aplica em crime tentado, aplica-se a teoria da atividade. Em crime tentado, aplica-se a teoria da atividade. Olha aqui, pessoal. O cara coloca carta-bomba. Ele faz uma carta-bomba em Cuiabá. Ação. Ele quer explodir essa carta-bomba lá em Brasília. Tá certo? Se ele mandar direto para Brasília, fica fácil para descobrir de onde saiu. Sabe o que ele faz? Um grupo de terrorismo se espalha no Brasil todo e faz, ó, vamos mandar uma carta-bomba para Brasília, mas bem turbinada. Ele sai de Cuiabá, manda essa carta lá para São Félix. Lá vai ter um grupo que vai colocar mais um artefato. Ó, teve ação aqui, teve ação aqui. De São Félix, ele manda essa carta lá para Palmas, em Tocantins. Lá outra ação. E agora ele pula, joga lá para Roraima. Qual que é a capital do Roraima, cara? Boa Vista. Boa Vista, muito bem, caralho, velho. Boa Vista, entendeu? Manda lá para Boa Vista, tá? E de Boa Vista vai para Brasília. Chegou em Brasília, senhores. Os caras conseguiram interceptar a carta e sabe o que aconteceu? Não explodiu, não explodiu. Entendeu? Não explodiu. Se não explodiu a carta, mas olha só, teve ação e teve ação. Senhores, o que acontece no direito penal quando é iniciada a execução, o resultado não se consuma por vontade alheia ou por força alheia? Como é que é o nome que fala isso? Tentativa. Tentativa é quando iniciada a execução de um crime, o resultado não ocorre, a consumação não ocorre por força alheia. E agora, como é que vai fazer? Onde que vai ser processado esse sujeito? É um caso de tentativa. Aplica-se a teoria da ação. Onde ocorreu a ação? Em todos os locais. Neste caso, é o último local da ação. Vai ser processado lá em Boa Vista. Ok? Crime à distância. Crime à distância. Crime à distância. Senhores, crime à distância, também chamado de crime de espaço máximo. Ó. Crime à distância é a mesma coisa de crime de espaço máximo. Crime à distância é a mesma coisa de crime de espaço máximo. Coloca assim, ó. Quando a ação ocorrer no Brasil, quando a ação ocorrer no Brasil e o resultado no estrangeiro.
quando a ação ocorrer no Brasil e o resultado no estrangeiro. Quando a ação ocorrer no Brasil e o resultado no estrangeiro. Vírgula. Aplica-se a teoria da atividade. Aplica-se. Quando a ação ocorrer no Brasil, o resultado no estrangeiro, ok? Vírgula. Aplica-se a teoria da atividade. Não, mas escreve aí, porque eu vou juntar as duas. Aplica-se a teoria da atividade. Ponto e vírgula. Se a ação ocorrer no estrangeiro e o resultado no Brasil, se a ação ocorrer no estrangeiro e o resultado no Brasil, aplica-se a teoria do resultado. Aplica-se a teoria do resultado. Ponto. Aí coloca, a adoção dessas teorias, né? A adoção dessas teorias caracteriza a ubiquidade. Tá? É que aqui está resumido, quis separar para você, que na hora que você for fazer o seu resumo, sua revisão, você entender. Senhores, primeira coisa é o seguinte, ó. O que é um crime à distância e o crime de espaço máximo? Simples, pessoal. Se escreveu que crime à distância, o crime de espaço máximo é aquele que rompe fronteira. Ó, de um lado eu tenho o Brasil e do outro lado eu tenho estrangeiro. Vamos colocar aqui então o Paraguai. Tá certo? Do lado o Brasil, do lado o Paraguai. Aqui a fronteira. Crime à distância ou de espaço máximo é aquele que a ação é no Brasil e o resultado é no Paraguai, no estrangeiro. Então, a ação no Brasil, resultado no estrangeiro. Quando isso ocorre, olha só, quando isso ocorre, o cara é sequestrado na Foz do Iguaçu, atravessa a ponte da amizade, lá, liga para a família, ó, está sequestrado, está aqui, tem que pagar tanto. Família está demorando para pagar, sequestrador mata. Ih, caraca. Ação no Brasil, resultado no estrangeiro, no Paraguai. A família procura o delegado de Foz do Iguaçu e fala para o delegado, delegado, quero que você instaure um inquérito policial, porque o meu irmão foi sequestrado aqui e mataram ele lá no Paraguai. Pode o delegado de Foz do Iguaçu falar assim, não, para aí, se o resultado ocorreu no Paraguai, o Brasil adota a teoria do resultado. Nós não somos, e se o resultado não ocorreu aqui, então nós não somos competentes. Está errado, delegado. Porque quando o crime rompe fronteira, nós adotamos as duas teorias. O delegado tem que instaurar, porque no caso de crime à distância, crime que começa no Brasil e termina no Paraguai, o Brasil processa com base na teoria da ação. E onde que ocorreu a ação? Foz do Iguaçu. Ali vai ser a competência. Agora inverte. Teve um sequestro no Paraguai e o cara é trazido para o Brasil. Sequestro na Bolívia, o Paraguai, trazido para o Brasil e aqui o cara morre. Tem o resultado morte. Então, aqui teve o resultado. O delegado, ó, sequestrou o cara lá na Bolívia, trouxe para Cuiabá e o cara morreu aqui porque não pagou resgate. Morte aqui. Chegou no CIS que falou para o delegado falou, não. Se a ação começou lá na Bolívia, vocês que têm que ir lá, porque a Bolívia que é competente. Não, delegado. Quando o crime inicia no estrangeiro e termina aqui,
o Brasil processa também, e a competência será do local onde ocorreu o resultado. Onde que ocorreu o resultado? Cuiabá. A competência aqui. Então, para aí, bicho. Nesse tipo de crime, nós adotamos tanto a teoria da atividade, quanto a teoria do resultado. A junção dessas duas teorias é que chama a teoria da ubiquidade. A teoria da ubiquidade é quando adota as duas. Ok? Jurisdição incerta. Jurisdição incerta. Quando o crime, jurisdição incerta. Quando o crime ocorrer no limite. Quando o crime ocorrer no limite de duas ou mais jurisdições. Quando o crime ocorrer no limite de duas ou mais jurisdições. Vírgula. A competência será determinada, pela prevenção. A competência será determinada pela prevenção. Quem? Prevenção é o juiz que atua primeiro, não é isso? Senhores, veja bem. Aqui, ó. Ó o riozão, Cuiabá. De um lado eu tenho Cuiabá, do outro lado você tem VG. Ó o riozão. Não é isso? O cara pratica um crime no meio. Aqui, pessoal, o cara que está pescando. O cara vai, coloca a canoinha dele no meio do rio. Não é isso? Cuiabá banha mais de um estado ou não? Rio Cuiabá banha mais de um estado ou não? Não, porque se banhar dá problema, você sabe disso, né? Se passar por mais de um estado, competência da Justiça Federal. Cuiabá, vamos imaginar, eu não lembro de cabeça, que Rio Cuiabá, então... Oi? Não, porque aí vai para a Justiça Federal. Vai para a Justiça Federal. Se banhar mais de um estado, aí vai para a Justiça Federal. Se passar mais de um estado, é competência da Justiça Federal. Então, vamos pegar o seguinte, o Rio Cuiabá. O sujeito praticou um crime aqui no meio do rio. Senhores, você sabe o local do crime? Sei, está aqui, ó, agora. Quem que tem jurisdição, quem que tem competência sobre